Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o documento do golpe que vazou aí ontem e foi notícia e tal, todos os veículos publicaram, tem o documento na íntegra, né? Quer dizer, o documento que o Bolsonaro já tinha lá pronto para poder declarar o golpe, o estado de sítio e depois o golpe. E isso, quer dizer, é uma prova aí, precisa mais o que para prender esse cara, né? Enfim, é isso aí que a gente está se perguntando aqui no vídeo de hoje. E vamos fazer também uma reflexão sobre o próprio texto, tá? Porque ele tem algumas coisas interessantes ali, fala de princípio da moralidade, ao mesmo tempo, enfim, também é uma prova de algumas coisas que eu já tenho ponderado aqui, mais uma, né? De algumas coisas que eu tenho ponderado com vocês aqui em conexão com a filosofia e tudo mais. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. E também estamos próximos aí do dia 31 de março, 1º de abril ali, que foi o dia realmente do golpe de 64. E tentar fazer vídeo sobre isso aqui também para poder refletir alguns pontos aí dessa questão, tá? Pelo menos uns 2 ou 3 vídeos aí, porque tem umas coisas interessantes para falar sobre isso também, tá? Antes, deixo para vocês mais uma vez aqui a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo e a gente se fala a respeito, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Antes de ler aqui, vamos ler o texto e fazer as reflexões, tá? Como a gente faz aqui quando tem esse tipo de situação. Mas antes, rapidamente, só 2 textos para noticiar, né? Um texto do Mídia Ninja, que está no Instagram, vou deixar o link para vocês aí. Declaro o estado de sítio, vazou o texto que Bolsonaro usaria para decretar o estado de sítio no Brasil e dar o golpe. E aí o Mídia Ninja diz, né? O documento que estabeleceria o estado de sítio no Brasil consta no depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, derrubou ontem, né, o sigilo de 27 depoimentos, e isso, enfim, para poder deixar público aí uma série de coisas ligadas a essa questão do golpe, aí, da tentativa de golpe do Bolsonaro, General Heleno, enfim, Anderson Torres, toda essa gente aí que participou daquela reunião. O texto que decreta a ruptura democrática, decretaria, né? O texto que decretaria a ruptura democrática havia sido encontrado com o tenente-coronel Mauro Cid, então auxiliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi alvo de debate. Questionado sobre o documento, o general Freire Gomes confirmou que seu conteúdo foi apresentado em uma reunião no dia 7 de dezembro de 2022. O texto teria sido lido por Felipe Martins, assessor internacional da presidência, tá? E aí o Martins, então, se retirou da sala, ficando apenas os militares, o então ministro da Defesa e o, que se não me engano era o Anderson Torres, né? E o então presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente informou o depoente Freire Gomes e aos presentes que o documento estava em estudo e depois reportaria a evolução aos comandantes, tá? Então, quer dizer, tá tudo aí bem, já bem divulgado, bem documentado, etc e tal. O que falta para prender o Bolsonaro? É uma questão que a gente tem que refletir aí. E aí a Lilia Schwartz, que é a escritora que acabou de entrar para a Academia Brasileira de Letras, publicou um texto sobre isso também ontem e comentou. Já adianto algumas coisas aqui, que na fala dela, que eu concordo, que eu vou ponderar também na minha reflexão aqui sobre o texto, tá? Ela diz: o documento subverte o sentido último da Constituição, qual seja, pretende dar um golpe absolutamente inconstitucional, pois visa destituir um Estado de Direito por meio da força, alegando uma pretensa constitucionalidade. Merece destaque a atuação dos ministros do Exército e da Aeronáutica, que não comungaram do golpe para espanto dos envolvidos. Vale também destacar que, questionado sobre o documento, o general Freire Gomes confirmou que seu conteúdo foi apresentado numa reunião no dia 7 de dezembro de 2022, né, que o Mídia Ninja também publicou. O texto teria sido lido por Felipe Martins, assessor internacional da presidência. É sempre preciso cuidar da democracia, não há anistia para golpistas. Isso é o que a gente tem que fazer aqui, né? Cuidar da democracia, ao mesmo tempo refletir, discutir essa questão, não só do aniversário do golpe, que está fazendo 60 anos agora, né? Vai fazer agora na virada aí de março para abril, mas também o caráter golpista das Forças Armadas, que isso aqui é apenas mais uma evidência, né? E a gente tem que, enfim, ir dialetizando, refletindo isso, para que chegue num ponto que isso seja, né, o mínimo do mínimo do mínimo, né? E não o risco constante que a gente segue vivendo aí, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos para o texto do tal documento do golpe aqui do Bolsonaro.
E vou deixar o link para vocês também aí, tá? Tem no UOL, quem tem assinatura lá pode ler, na coluna do Jamil Chad, e outros links também, outros textos, e eu vou deixar também o link de um blog aqui que é 0800, você pode acessar direto aí, tá? Enfim, e aí, né, ele faz a apresentação, essa mesma apresentação que o Mídia Ninja fez ali e tal, e vamos partir direto para o texto do documento golpista do Bolsonaro para a gente fazer a reflexão aqui, tá? Então, o documento já começa dizendo, né, ordem e progresso, né? O lema de nossa bandeira requer nossa constante luta pela segurança jurídica e pela liberdade no Brasil, uma vez que não há ordem sem segurança jurídica, nem progresso sem liberdade. Isso é uma questão complexa aí, né? A gente, esse lema da bandeira brasileira, ordem e progresso, ele deriva do positivismo, né? Século XIX, Augusto Conte, etc. e tal. E essa questão de ordem, né? Essa ideia de ordem que está na bandeira, ela é ambígua para dizer o mínimo. Por quê? Porque ainda que ela faça sentido quando a gente pensa na ordem jurídica, né, no funcionamento das instituições e etc e tal, ela é uma palavrinha marota que serve na boca de golpistas como Bolsonaro para sustentar isso aí. Tentativa de golpe para quê? Para garantia da ordem, né? Então essa tal ordem tem que ser sempre bem refletida para não se transformar ali num joguete linguístico na boca de um verme desse como Bolsonaro e desses golpistas aí que a gente tem que aturar sempre, tá? E para além disso, eles ficarem falando em segurança jurídica e pela liberdade, eu já discuti isso aqui também, né? Que essa ideia de liberdade na boca do Bolsonaro e dessa extrema-direita aí é uma ideia, né, muito cínica, para dizer o mínimo, porque, né, eles defendem ditadura militar, defendem golpismo, ficam elogiando ali, né, torturadores, faz elogio do Stroessner, enfim, do Pinochet, e fica defendendo liberdade, quer dizer, né? É um negócio completamente sem noção. E aí continua o texto, né? Vamos lá. Nossa Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, reúne normas gerais favoráveis à segurança jurídica e à liberdade da sociedade brasileira, na medida em que direitos e garantias, como o direito à vida, à liberdade e à igualdade, princípios fundamentais como o devido processo legal, o contraditório e a imparcialidade, e remédios constitucionais como o habeas corpus ou o habeas data, foram criados pelo Constituinte em linha com os interesses de todos os membros da sociedade brasileira. É também muito engraçado, muito curioso ver essa ideia de igualdade na boca do Bolsonaro, na boca da direita brasileira, que está cagando para isso. Pelo contrário, o negócio deles é defender a meritocracia, defender a liberdade de mercado, que no final das contas é o dinheiro do Estado na mão do mercado financeiro, ou mesmo esses retardados que estão vomitando ódio contra mim aqui todo dia, que ficam aqui, né, enfim, disfarçadinhos, escondidinhos, e, enfim, quando você vai escutar lá a ladainha deles, não, são os defensores da diferença, tudo conversa fiada. Então aí eu gosto de atacar os outros na rua, cometer crime, vomitar ódio, que é isso que eles são, né? Então assim, é uma canalice atrás da outra, é um lixo atrás do outro, que é isso que essa gente é, né? Enfim, e aí, pessoal, vamos lá, continuando. Tá, ele fala também devido processo legal. Alguém que defende ditadura militar não pode defender devido processo legal, né? Devido processo legal é você ter ali um advogado, é você ter ampla defesa. A direita brasileira não sabe o que é isso. Eu sei o que eu estou falando, né? E para além do meu caso pessoal, né, que é uma experiência própria que eu estou tendo aqui, que eu já sabia que era assim, mas não tinha ideia do nível de violência que essa gente tem, assim, no esgoto da cabeça, tá? Mas enfim, né, acabou de vazar, o juiz Moro, né, parece que vai ter o Estado, na verdade, né, o Estado brasileiro vai ter que pagar uma indenização para o advogado do Lula, um dos advogados do Lula, que foi grampeado pelo juiz do processo. Isso é o Brasil, é a direita brasileira, né? A direita brasileira é tudo, ou são cínicos, ponto, né? Ou são projetinhos de ditadores, assim, todos eles, tá? E aí fazem isso, né? Ou impedem você de ter ampla defesa, ou então grampeiam o teu telefone, grampeiam a tua vida privada, ficam usando teus dados contra você na rua, ou então fazem o que fez o juiz Moro, né? Grampeiam o advogado para quê? Para ter acesso à defesa do cara e não ter como o cara se defender. Isso é a direita brasileira, esse lixo, né? Enfim, pessoal, vamos lá, continuando, tá?
Eu sei que eu estou lidando com uns megalomaníacos aqui que são inacreditavelmente asquerosos, gente que está aqui, ó, me impedindo de viver, sacou? Um negócio assim, insuportável, uma gente insuportável. Mas enfim, vamos lá. Continua aqui o texto golpista do Bolsonaro. Tá? Sem dúvida, neste contexto, a ideia de justiça para o direito do Estado presume que o poder emana do povo e que a realização da justiça é um imperativo para a sociedade e os agentes públicos. É dizer, numa perspectiva constitucional, a ideia de justiça para o direito depende de leis justas e legítimas no Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito é isso que o Bolsonaro nunca defendeu, nunca acreditou nisso, né? Pelo contrário, ele faz comemoração do golpe todo ano, né? Como se não fosse golpe, como se fosse, né, uma conquista do Brasil. E aí tem até uma bandeira, né? Tem uma foto aí que eu recuperei lá da internet, achei lá que ele comemorando num desses anos aí do governo dele, comemorando o dia do golpe militar como se não fosse um golpe, né? E dizendo, ó, parabéns ao exército, ainda bem que a gente não é Cuba. Leiam como era Cuba antes da Revolução Cubana de 59, né? Era uma ditadura de direita exatamente igual que o Bolsonaro queria instituir aqui, certo? Então assim, é uma farsa do início ao fim essa gente, tá? Então enfim, continuando, tá? Vamos lá. E aí ele diz, né? Para tanto, devemos considerar que a legalidade nem sempre é suficiente. Olha isso, né? A legalidade nem sempre é suficiente. Por vezes a norma jurídica ou a decisão judicial são legais, mas ilegítimas por se revelarem injustas na prática. E isto ocorre quase sempre em razão da falta de constitucionalidade, notadamente pela ausência de zelo à moralidade institucional na conformação com o ato praticado. Na verdade, de fato, né, existe uma verdade curiosa, né, quer dizer, curiosamente existe uma verdade nessa fala, porque de fato a lei ela não é uma instância absoluta, né? Ela vai se deslocando, vai incorporando elementos e perdendo outros conforme o mundo caminha, né? Se a gente vê o que era proibido, era crime, no século XIX, né, tem umas coisas que você lê ali que você diz, pô, né? Se for tentar isso hoje, isso, né, é motivo de riso. Mas o fato concreto é que, apesar da lei não ser um princípio absoluto, né, essa conexão que ele está tentando fazer aqui via tentativa de golpe não se sustenta. Como é que você vai querer eliminar a legalidade a partir de um golpe, né? E isso tem a ver também com aquela discussão de um dos artigos aí, que agora não lembro se é 159, enfim, o artigo que eles estavam tentando usar, né, para poder sustentar essa ideia do estado de sítio, estado de defesa e tal, que tem mais uma questão aí a ser refletida, quer dizer, tem um texto ambíguo ali que precisa ser modificado para que não gere, da mesma maneira que essa palavrinha ordem gera instrumentos linguísticos marotos na mão de bandidos ou de golpistas, aquele texto ele também tem que ser revisto para poder não dar aí, enfim, né, margem para essa gente sair do esgoto volta e meia, tá? Bom, pessoal, então continuando, tá? Que mais aqui? Quer dizer, fala então, né, notadamente pela ausência de zelo à moralidade institucional na conformação, vamos ver o tempo aqui, com o ato praticado. Quer dizer, e aí vocês vão ver que ele defende aqui, uma coisa que é um simulacro evidente, já falo aqui mais uma vez para vocês do Jean Baudrillard, tá? Que o Bolsonaro é um simulacro completo, né? E a direita brasileira, idem, salvo exceções de praxe, né? Mas ele defendeu um golpe usando a Constituição, né? Ele defendeu um golpe a partir de zelo da moralidade institucional, né? É uma piada, né? Só rindo mesmo, né? Para não chorar. Aí ele continua, devemos lembrar que a Constituição Federal de 88 inovou ao prever expressamente o princípio da moralidade no caput de seu artigo 37, está aqui, né? Tá na Constituição, e o artigo 37, que está aqui na página, se não me engano, na página 28 dessa aqui, deixa eu ver aqui, não, na página 28, tá? O artigo 37, deixa eu ver, deixa eu abrir aqui certinho, diz o seguinte aqui, vamos lá, tá? A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte, e aí vai listando vários e vários, né, parágrafos aqui,
subitens, né, que estabelecem os princípios específicos de cada, enfim, de cada função ali, de cada elemento da Constituição da administração pública, tá? A questão é que quando você pensa nesses princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e tudo mais, vamos pensar em publicidade, por exemplo. Bolsonaro sucateou os mecanismos de publicidade, né? De portal da transparência, por exemplo, ICMBio. Quer dizer, não tem assim, nenhuma legitimidade para falar disso, tá? Para além do restante aí, que essa ideia de moral, e aí essa ideia de moral também ela é mais fluida, né, quando a gente pensa no cotidiano, né? E aí é interessante também pensar que essa defesa do princípio da moralidade para justificar um golpe via Constituição é um simulacro e é também a cara do conservadorismo dessa extrema-direita patética que a gente está vendo aí crescer nos últimos anos. Quer dizer, eles chegam ao nível de querer defender um golpe militar pela via da Constituição usando o princípio da moralidade, né? Quer dizer, distorcem tudo ali, né? É ordem sem progresso, né, digamos, tá? E, enfim, então, quer dizer, esse princípio da moralidade ele é mais fluido na vida cotidiana, e os moralistas odeiam isso, né? Os perversinhos odeiam também, e os neo-identitários perversinhos odeiam mais ainda, mas enfim, o fato é que o princípio de moralidade ele é muito mais fluido na vida cotidiana do que no trabalho do Estado, né? Quando você vai trabalhar como, né, enfim, como um constituinte, como um deputado, como um presidente e tudo mais, você tem que ter um zelo ali dobrado pelas suas funções, porque você está lidando com a coisa pública, é uma outra questão, né? É o que eu tenho dito aqui às vezes quando se discute questões problemáticas aí e tal. Na sua casa você fala as bobagens que você quiser. Quando você está atendendo alguém numa repartição, ou enfim, numa sala de aula, ou em qualquer lugar que seja, você não pode, você tem que maneirar e tem que, enfim, né, tem que fazer uma seleção. Da mesma maneira, quando você lida com informações privadas de alguém, por exemplo, você tem que ter muito mais cautela do que quando você está ali meramente em casa conversando com os amigos, né? Então tudo isso é essa coisa fluida da moralidade, que dentro da sua casa você fala suas bobagens, xinga os outros, vomita o seu ódio. Quando você vai pra rua você tem que baixar a tua bola e respeitar os outros, coisa que muita gente não sabe, certo? E ao mesmo tempo, no caso do Estado especificamente falando, né, você tem que ali funcionar em uma lógica que, enfim, que gere resultados positivos e que amplie, né, o país para frente, para o progresso. E é isso que Bolsonaro, que a direita brasileira nunca fez e não faz, né? Vamos continuar aqui vendo, tá? Então, ele diz, né, esse princípio, aí ele fala, né, que esse princípio da moralidade, que é um princípio constitucional de inspiração humanista e iluminista, como se eles ligassem para humanismo, iluminismo, menos ainda, né? Enfim, aí não sei o que é pior, né? Eles falando em humanismo ou falando em humanismo defendendo a carnificina que Israel está fazendo lá na Palestina, ou um iluminismo defendendo, né, enfim, cloroquina, golpe militar, terra plana, Olavo de Carvalho. Quer dizer, é uma piada. Essa gente é um simulacro absoluto, assim, eles são um simulacro absoluto. Eles são a prova do simulacro do Jean Baudrillard aqui, tá? Um exercício aí, sabe? Cotidiano e explícito. Eles são o simulacro do Jean Baudrillard, assim, pelado, nu, com a mão no bolso, entendeu? Enfim, então vamos lá, continuando. Aí eles falam da questão da inspiração humanista e iluminista. Vamos ver o tempo aqui. E diz, né, que esse princípio da moralidade, que é um princípio constitucional, surgiu na jurisprudência do Conselho de Estado francês há mais de 100 anos, como forma de controle para o desvio de finalidade na aplicação da lei. Para além de seu reconhecimento e aplicação na França, o princípio da moralidade também vem servindo de baliza para o exercício dos agentes públicos em outros países. A França, de fato, tem esse protagonismo, esse pioneirismo histórico, né, nessas discussões todas, inclusive via Revolução Francesa e tudo mais. Tá? Agora, usar isso para defender golpe militar é uma piada, né? Mais uma. Tá? E aí continua, né? A evidência de forma louvável pautada por este precedente, a Constituição Federal de 1988 converteu a moralidade em fator de controle da legalidade, inclusive quanto à interpretação e aplicação do texto constitucional e de suas lacunas, justamente para conferir a justa e esperada legitimidade aos atos praticados pelos agentes públicos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.
insta a dizer que o princípio da moralidade institucional presume a probidade de todo e qualquer agente público, ou seja, sua honestidade e lisura. Ele proíbe o desvio de finalidade enquanto arbitrariedade supralegal. Isso aqui é uma questão fundamental, né? É uma questão importantíssima. Você vai trabalhar numa esfera pública, no Estado, vai trabalhar, enfim, né, numa repartição, vai trabalhar, enfim, até como deputado, como constituinte, como senador e tudo mais. Você tem que ter ali uma vida bem razoável, né? No mínimo, para dizer o mínimo, tá? Porém, isso aqui, do ponto de vista filosófico, também deve ser ponderado. Porque esses moralistas de quinta, tipo Bolsonaro, muitas vezes nunca cometeram crime, mas são golpistas, são, enfim, milicos ali, são defensores de ditadura, e mais, eles usam essa história de, aspas, honestidade para poder justificar, do ponto de vista moral, uma ditadura, né? A instituição de uma ditadura, a instituição de um golpe e tudo mais. Para quê? Para combater um inimigo que seria, né, o ator, que é uma farsa inventada por eles, o ator da corrupção, que é a esquerda, que é o Lula, blá blá blá, entendeu? Então, se por um lado a honestidade e a vida ilibada, etc e tal, até a moral, se a gente pensar nessa palavra aí com cautela, mas a moral e a honestidade e tudo mais são valores indispensáveis ao serviço público, ao mesmo tempo não garantem que você vai ser um bom governante necessariamente. Isso é um fato concreto, né? Você pode ser um sujeito ali na sua vida privada, né, um honesto, defensor da moral, vai à igreja todo domingo e chega lá e defende torturador, né? Então, quer dizer, aliás, a Igreja Católica defendeu a ditadura militar no Brasil, defendeu o nazismo, defendeu, inclusive, né, golpes aqui na América Latina. Então, quer dizer, e a Igreja Católica, né, a Idade Média mostra que isso, sabe? Isso assim, para quem estuda história, filosofia, essas coisas não se sustentam 2 minutos. Tá? Isso aí é argumento fraco. Negócio de princípio de moralidade não é por aí. Vamos discutir a diferença de projeto. Aí sim a coisa começa a funcionar melhor, certo? Então, continuando, vamos lá. E aí, enfim, não permite que leis ou decisões injustas sejam legitimadas por atos autoritários e afastados do marco constitucional. Eles querem dar um golpe dizendo que, né, a Constituição impede atos autoritários, né? É um golpe constitucional, olha isso, isso é mais um simulacro, né? A gente tem aí o patriota do Paraguai, né, que são os bolsominions, Bolsonaro especialmente, e agora tem mais um capítulo, né, do simulacro da direita brasileira, é o golpe constitucional, né? Enfim. Então vamos lá, continuando, tá, pessoal? De modo geral, todo servidor público, seja ele um ministro do Supremo Tribunal Federal ou um gari de uma cidadezinha do interior, deve atuar sempre de acordo com o princípio da moralidade institucional. Deve atuar de forma íntegra e legítima, sempre de acordo com a justa legalidade. Tudo isso aqui é verborragiazinha para justificar a conexão do golpe com a Constituição, né? Que não se sustenta, se a gente observar o que aconteceu no Brasil. Vocês vão ver aqui a justificativa, tá? Vamos ver se vai dar tempo, né? Bom, ele continua falando aqui, tá? Eu vou até pular esses trechos aqui. E aí fala da questão do direito, etc e tal, e finaliza dizendo o seguinte, ó, o desmedido ativismo judicial e a aparente legalidade desprovidas de legitimidade, contrárias ao princípio da moralidade adicional, assim injustas, não podem servir de pretextos para a desvirtuação da ordem constitucional pelos tribunais superiores, senão vejamos, entre outros, algumas situações recentes. Olha só as justificativas do golpe, tá? 1. As normas legítimas autorizando a atuação de juízes suspeitos nessas eleições. O ministro Alexandre de Moraes nunca poderia ter presidido o TSE, uma vez que ele, Geraldo Alckmin, possuem vínculos de longa data, como todos sabem. Como se o Bolsonaro ligasse para isso. Ele colocou, né, aqueles dois no STF lá e ficaram fazendo dancinha, a mulher dele lá com blá 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 blá, e, né, comemorando, né, quer dizer, né, é um negócio assim, sabe? Quem cumpriu de fato esse distanciamento foi o Lula e a Dilma, quando não escolheram o PGR, o Procurador-Geral da República, durante os seus 4 governos, né? 3,5, né, digamos, e deixando a lista tríplice do Ministério Público funcionar, certo? E aí, ó, no fundo se ferraram, porque a lista tríplice também não garantiu uma lisura ali, porque foi tudo um golpe, tudo uma farsa que a gente já sabe qual é, né?
Então, assim, que moral que o Bolsonaro tem? O Bolsonaro foi um que não cumpriu a lista tríplice, colocou lá o PGR. Então, quer dizer, né? 2. As decisões legítimas permitindo a censura prévia, restringindo as prerrogativas profissionais da imprensa e de parlamentares, por exemplo. É exatamente o que ele ia fazer, né? 3. As decisões afastando muitas causas justas da apreciação da justiça. O TSE não apurou a denúncia relativa à falta de inserções de propaganda eleitoral. Tudo isso já foi esclarecido também, tá? Vamos ver o tempo aqui. 4. As decisões limitando a transparência do processo eleitoral e impedindo o reconhecimento de sua legitimidade. E aqui ele fala da questão do código-fonte, da multa do PL, que isso também já foi esclarecido. O código-fonte está aberto há muito tempo aí para todo mundo ver, quer dizer, né? Isso é mais uma mentira, tá? Para justificar golpe. E o número 5, para finalizar, pessoal, as decisões abrindo a possibilidade de revisão do trânsito em julgado de importantes matérias já pacificadas pelo STF, notadamente para prejudicar os interesses de certos determinados contribuintes. É importante dizer que todas essas supostas normas e decisões são ilegítimas, ainda que sejam aparentemente legais e ou supostamente constitucionais. Isto porque são verdadeiramente inconstitucionais na medida em que ferem o princípio da moralidade institucional, né, maculando a segurança jurídica e na prática se revelando manifestamente injustas. Tá? E aí, pessoal, tem mais um trecho aqui, no qual inclusive ele fala da questão, né, cita o Aristóteles, enfim, fala do iluminismo, erra datas aqui também, é um negócio inacreditável, sabe? E finaliza dizendo, né, mais recentemente, após a Segunda Guerra Mundial, Otto Bischoff defendeu na Alemanha a possibilidade de controle das normas constitucionais e inconstitucionais, em especial ao reconhecer a existência de um direito supralegal, ou seja, um direito pressuposto natural acima da Constituição e de suas normas. Isso aqui é mais um perigo, mais uma estratégiazinha marota, que, enfim, obviamente isso não deu em nada, que a gente conseguiu resolver isso aqui no Brasil, mas, enfim, o fato é que essas estratégias jurídicas, isso aqui, na verdade, parece muito com a justificativa, aspas, né? Vamos botar aí bastante aspas aí em negrito nisso aí, que o juiz Moro deu para poder prender o Lula por ato indeterminado, buscando uma jurisprudência dos Estados Unidos muito porca e interesseira, oportunista naquele momento, e que hoje se mostrou um golpe também, uma farsa total. Tá? Então, quer dizer, e aí para finalizar, pessoal, vale dizer o seguinte, isso aqui que está ponderado pelo Bolsonaro, lembrei disso até agora aqui, tá? Isso aqui que está ponderado pelo Bolsonaro aqui na questão nesse documento golpista, que é o quê? Ora, quando existem, o argumento é mais ou menos esse, né? Quando existem elementos constitucionais discutíveis, há que se modificar isso, de repente até com um golpe, ou um estado de sítio, né? Peguemos, por exemplo, o que o Lula fez. O Lula teve habeas corpus negado pelo juiz Moro, uma coisa ali que era constitucional, que era legítima, constitucional, né? Era Estado Democrático de Direito, ampla defesa, tudo isso aqui que está muito dito aqui nesse texto aqui. O que o Lula fez? Ele armou golpe? Não, ele foi, sabe aonde? Ele foi na ONU, ele foi em mecanismos institucionais do estrangeiro, né, para poder discutir isso no direito internacional. E ficou provado pelo direito internacional que realmente ele tinha razão, certo? Então, assim, esse é mais um exemplo dessa direita porca que a gente tem aqui, né? E uma diferença, né, assim, absoluta, diária, cotidiana, de prática de funcionamento desses mecanismos golpistas da direita para o modo de funcionamento da esquerda quando ela governa. Beleza, pessoal? Então isso aí, né, esse ponto aqui, acabei de lembrar disso, né, é mais um exemplo, né, porque o Lula, quando ele foi vítima dessas arbitrariedades jurídicas do juiz Moro, Delanhol e essa quadrilha, ele foi lá fora para discutir isso na ONU, para discutir, quer dizer, né, olha a diferença, o Bolsonaro queria dar um golpe para poder depois dizer que, eu dei um golpe porque a Constituição aí, né, ela está questionável, a gente vai e muda ela, né, através de um golpe. Então esse é mais um motivo, aí, mais um exemplo para a gente entender a diferença entre a direita e a esquerda no Brasil. E, enfim, diante desse golpe aí, né, desse documento aqui, vale se questionar, né? Por que não prenderam o Bolsonaro ainda, né? Aqui, se isso aqui tiver realmente, se for o texto for todo correto, isso aqui está muito poluído também pelo hackeamento, tá? Mas enfim, então a gente se fala aí no próximo vídeo do canal, isso se não destruírem antes, se não destruírem eu vou fazendo aqui, tá bom? Grande abraço, tamo junto. Fui.